Bom dia a todos, mais uma segunda-feira, glória ao Senhor, mais um dia de oportunidades, mais um dia da gente pensar no que realmente está dentro do nosso coração. E a palavra de hoje, ela está em Neemias 8, ontem eu estava meditando em Neemias 8, e essa palavra nos versículos 1 a 12 me chamou muita atenção. É a história que conta de o povo voltou do cativeiro, eles vão para reconstruir Jerusalém, e aí Neemias e Esdras, eles estão lá, Neemias se torna o governador, Esdras ele é o escriba, e depois que acontecem todas as obras, as reformas, Neemias chama o Esdras para ler o livro da lei diante das pessoas, aquelas pessoas que passaram 70 anos aí no cativeiro. E chamou a atenção para mim a postura deles, a postura daquele povo que eles se põem de pé. A lei foi lida da manhã até o entardecer, até o cair da noite. E aquele povo ficou de pé. Eles ficaram de pé na presença do Senhor. A outra coisa que me chamou a atenção foi que eles ouviam atentamente. E hoje a atenção é um problema sério, né? A gente vive numa correria, é um monte de coisa a gente fazendo, e ainda assim a gente precisa prestar atenção ao Senhor. E além disso também chamou-me a minha atenção, houve momentos em que eles constrangidos, ou seja, eles tocados pela presença do Senhor, pelo temor do Senhor, eles se prostraram e adoraram ao Senhor. Mas quando eles leram a lei, obviamente, muitas coisas foram confrontadas. O Senhor confrontou eles em comportamentos que eram contrários à lei. Muitos deles ficaram arrependidos e eles se prostraram e eles ficaram tristes, porque existe a tristeza no arrependimento. Mas aí, Neemias e Esdras, eles falam, hoje não é dia de tristeza, alegrai-vos no Senhor. Então as posturas que eles tiveram diante do Senhor foi de estar reverente, ora em pé, ora, não dando desculpas para, tá cansado, já tem muito tempo, tô aqui no sol. Não, eles ficaram em pé. Eles se prostraram quando assim sentiram desejo. Eles ouviram atentamente e, ao mesmo tempo, eles também se alegraram. Se constrangeram quando tinham que se constranger e se alegraram quando deviam se alegrar. E o que a gente precisa ter na nossa mente é a nossa reverência diante de Deus, é o temor. Uma vez eu estava na igreja, na PIB de Curitiba, a primeira igreja batista em Curitiba, e o pastor foi falar sobre o temor do Senhor, e eu confesso que essa era uma dúvida que eu tinha muito na minha vida. O que era o temor? Porque muita gente traduz como reverência. E aí ele trouxe uma definição de temor que eu guardei para a minha vida, que seria o temor, seria o medo, sim, porque temor é medo. Mas seria o temor não de Deus, não ter medo de Deus, mas o temor de desagradar aquele que é criador de todas as coisas, aquele que realmente não precisaria do nosso louvor e da nossa adoração. E a última coisa que eu deixo para vocês é uma terrível desculpa que a gente dá, que fala sobre Deus conhece o meu coração. E, gente, eu tenho um temor tão grande dessa palavra. Porque Deus conhece o temor, o coração da gente? Sim. E Ele conhece o que realmente está no profundo do nosso coração. E por isso Ele não se deixa levar por qualquer das desculpas que a gente arruma quando a gente realmente não quer ou vai fazer alguma coisa que a gente já tem assim uma noçãozinha que é do desagrado de Deus. E a gente fala, não, mas Deus conhece meu coração. Eu vou fazer isso aqui. Não, mas aí eu estou sem tempo, não sei o que, eu vou fazer de qualquer jeito, porque Deus conhece meu coração. Ele conhece. E Ele não se deixa levar pelas desculpas que a gente arruma para fazer as coisas erradas que a gente faz.
E é aí que a gente precisa ter temor e reverência diante de Deus. A gente precisa ter o temor de desagradar a Deus. E quando eu ouço isso, eu falo, Pai, o Senhor conhece meu coração, o Senhor também não está caindo nas minhas desculpas. Então, quando Deus fala assim, faça isso, mas eu estou cansada, mas eu não tenho tempo, mas tem muita coisa, tem muita correria, e eu invento desculpas, Ele sabe que todas elas são desculpas. E a Giovana Lordeiro, ela sempre fala uma coisa, como é que você responde às coisas que Deus te pede, usando as desculpas que o inimigo coloca na tua mente? Então, você responder Deus com as palavras do diabo, as fortalezas mentais que ele colocou na sua cabeça, assim como ele colocou milhares nas minhas e estou tentando quebrar uma por uma, é isso que a gente precisa, é isso que precisa ser o nosso foco nos dias atuais. Caso contrário, a gente nunca vai sair do deserto. Então eu vou orar agora, pedindo ao Senhor, Deus, toma cada pessoa aqui, Senhor, nessa manhã que está aqui, os dias está começando a nascer, mas que nós possamos, Senhor, olhar para Ti e entender que o Senhor sim conhece o nosso coração e que o Senhor conhece as nossas desculpas, e que o Senhor também não engole qualquer coisa, mas que nós possamos ter reverência, que nós possamos ter, Senhor, contigo o nosso melhor tempo, o tempo de qualidade, que nós possamos buscar o tempo de qualidade com a reverência que estar na Tua presença requer, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a quebrar as fortalezas mentais, nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos daquilo que não está do Teu agrado, e que cada um de nós venha estar, Senhor, contigo, com um relacionamento de amor, de intimidade, de respeito de tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós antes da fundação do mundo. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém, gente, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.